Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Santella, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina de Marília. Eu fiz especialização em clínica médica e em pneumologia pelo Hospital São Paulo, pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo. E eu sou um ex-aluno do cursinho da Poli. Saí do cursinho da Poli para medicina. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto extremamente importante, de extrema importância, assim como todos os outros assuntos de saúde, mas que não pode se deixar de ser relembrado o tempo todo, que é o HIV e a AIDS. Estamos entrando no mês de dezembro. Agora, meu irmão, saiu o novembro azul, entrou o dezembro vermelho, tá? Então, ó, sinal de alerta, galera. Vermelho porque é sinal de alerta. Precisamos parar com a ação do vírus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, beleza? O que é o HIV afinal de contas, né, bicho? O HIV é um vírus que provoca uma imunodeficiência em você, né? Uma diminuição da sua imunidade. Em poucas palavras, vírus da imunodeficiência humana, tá certo? E ele provoca uma doença chamada AIDS, uma expressão em inglês que significa síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, você ganha uma deficiência de imunidade por causa de um sem vergonha de um vírus que entra lá e destrói células de reconhecimento do seu organismo. O organismo ele tem células de reconhecimento que são denominadas de células CD, CD4, CD8, tal, e essas células vão atrás dos antígenos, que são os caras que querem te machucar. E o vírus do HIV, o malandrinho do vírus do HIV, ele destrói exatamente essas células. E aí você não tem um mapeamento dos seus problemas e você não consegue produzir anticorpos, você não consegue produzir defesa com relação àquelas infecções ou aquelas agressões que querem te machucar ou te prejudicar. E aí, meu irmão, você fica doente. E como é que a gente contrai o HIV? Através de relações sexuais e através de transfusões sanguíneas, seja por uso de droga ou por sangue contaminado de outra pessoa, né? Lembrando, lágrima não transmite HIV, beijo não transmite HIV, né? Nem no rosto, nem na boca, toque não transmite HIV, tá certo? Hoje nós temos uma questão muito importante que é o aumento da contaminação de pessoas entre 14 e 25 anos de idade. Aumentou-se demais o número de pessoas nessa faixa etária, né? Que são hoje considerados pela Organização Mundial de Saúde adolescentes, tá? Porque eu acredito que as pessoas não conviveram com o pico da AIDS, que foi na década de 80, começo da década de 90. Para quem viveu essa época, sabe como é sofrido ver uma pessoa morrer de AIDS, morrer com AIDS. Você me pergunta assim, mas assim, eu morro de AIDS? Você pode morrer de AIDS. Na maioria das vezes você não morre de AIDS, você morre com infecções secundárias à AIDS. E como o tratamento com antirretroviral hoje, que é uma medicação gratuita, você pega nos postos de saúde, no sistema público de saúde, né? Você adquire essas medicações no sistema público de saúde. Como o tratamento ele é extremamente eficiente, as pessoas têm morrido cada vez menos. Uma pessoa que pegou o vírus do HIV pode ser tratada com algumas medicações que a gente chama de antirretroviral. O que é isso aí? Ele diminui a ação do vírus. Ponto final. Ele mata o vírus? Não. Doença viral não tem cura, tá? Então assim, a gente pegou, quem combate o vírus é o nosso próprio organismo. Qual é o problema da AIDS nesse caso? Pô, as células que identificam o vírus estão mortas, cara. Você não tem essas células. Como é que você vai combater se você não tem a célula que identifica o tipo de vírus para produzir anticorpo? E aí, meu irmão, a gente só consegue tratar e diminuir a replicação viral. Por isso que eles são chamados de antirretrovirais. Ó, olho vivo, para de ser bobo. Use preservativo. Quer ter relação sexual com alguém? Tenha. Não conhece essa pessoa? Use preservativo. Se a pessoa dizer assim, não, eu não quero, então você já fala assim, pô, peraí, saúde em primeiro lugar, cara. Eu preciso preservar a minha saúde e quero preservar a sua também. E aí você pode me perguntar assim, para quem eu devo falar que eu tenho HIV/AIDS? Se você tiver, você tem que falar para pessoas de sua confiança. Devo falar para minha mãe? Depende da sua relação com a sua mãe. Devo falar para o meu pai? Depende da sua relação com o seu pai. E se eu arrumar um namorado, uma namorada?
é importante conversar com ele sobre isso, né? Use preservativos. Vocês podem viver de maneira amorosa, de maneira carinhosa, por longo tempo, sem expor o seu companheiro, sua companheira ao vírus do HIV, tá certo? E aí você me pergunta assim, pô, mas eu nunca fiz um teste de HIV, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer um teste para saber se eu tenho HIV? Eu já tive relações sem preservativo e aí eu tenho dúvida, e agora, o que eu faço? Você vai a qualquer unidade básica de saúde, qualquer posto de saúde, ou qualquer hospital público, ou qualquer clínica particular de infectologia, que você consegue fazer um teste, tá? Você tem duas formas de fazer esse teste. É o teste rápido ou a sorologia para o HIV. O teste rápido só mede se você é positivo ou negativo para o HIV. A sorologia já mede outras coisas, inclusive a quantidade de vírus que você tem no seu organismo. Então, vou repetir aqui, cara. O dezembro ele não é vermelho à toa. O dezembro é para que se pare com preconceito. O dezembro é para que se pare com a bobeira de achar que preservativo é chupar bala com papel. O dezembro é para que se pare de ser bobo e tenha e se previna, tá certo? Se o teu companheiro sabidamente não tem HIV e você quer ter relações sexuais sem preservativo, ok, mas bicho, você não sabe, não conhece, vai pro carnaval lá em fevereiro, vai ter relação com alguém, põe preservativo no teu bolso, cara, deixa de ser bobo, porque se você contrair o HIV, depois ainda não tem cura, então a gente precisa tratar e aí as coisas mudam. Dá pra viver bem? Pô, se dá, cara. Hoje em dia dá pra se viver muito bem com HIV, mas é melhor não ter, né? Sexo é bom? Pô, sexo é bom pra todo mundo, cara. Sexo é saúde, sexo é vida, sexo faz bem pra tudo, né? Desde que seja com consentimento mútuo, consentimento duplo, desde que tenha qualidade e desde que tenha saúde. Olho vivo, meu irmão, não conhece a pessoa? Compre uma camisinha, compre um preservativo, vai ter relação com alguém? Use preservativo. A palavra-chave aqui, meu irmão, é prevenção. Vou falar de novo, ó, prevenção. É melhor prevenir do que remediar. E nesse caso é muito melhor prevenir do que remediar, porque tem remédio para tratamento e não tem remédio para cura, beleza? Então olha só, dezembro vermelho para se parar com o vírus do HIV. Valeu, grande abraço!